Olá, meus amores. Hoje é nosso último encontro, último dia da maratona PC em ação e tem muita coisa que a gente vai trabalhar junto hoje. Então, eu quero primeiro falar com vocês, né, sobre o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, né? A aula de hoje, eu falei que eu iria entregar para vocês um planejamento de 60 dias para você começar a construir essa realidade de ter a sua agenda cheia, né? Então, é importante demais você entender que se você não planeja o seu sucesso, você está planejando a sua frustração. Então, é extremamente importante você planejar, você ter um planejamento. Isso é extremamente importante, ok? Não deixe para fazer isso depois, para ver isso depois. Para você ter resultado, você precisa criar um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, em off aqui a gente trabalhou, mostrei para vocês como que a gente constrói esse planejamento, né? Colocando a mão na massa aqui para quem entrou ao vivo aqui comigo, para quem está aqui me acompanhando, para quem vai assistir a aula gravada. É, é uma pena porque muita coisa que a gente trabalhou em off aqui, né? É um dos bônus que quem estava ao vivo recebe, então, né? Pactos claros, amizades longas. Então, isso foi estabelecido desde o momento do esquenta, de antes, né, da gente começar essa maratona. Então, mas eu vou mostrar para você como você faz essa construção para você poder atrair, relacionar e converter. Lembra das outras aulas? Se você não assistiu, não pôde assistir, pegue as outras aulas, pegue as outras gravações e assista. E hoje eu abro o carrinho para a turma VIP de mentoria PC Destemido, onde a gente vai estar mergulhando muito mais em várias outras coisas que eu não compartilhei aqui com vocês, mas que acontece na mentoria. Então, aqui em off, eu mostrei para vocês como vocês podem construir isso, né, com duas ferramentas práticas. Inclusive, teve uma das aulas que eu falei sobre essas duas ferramentas, né? Que foi o Notion e o Trello. Então, a gente construiu aqui, vocês vão receber, né? Vocês que estão aqui comigo, vocês vão receber esse material também para você dar continuidade nisso que a gente fez aqui na maratona. Eu tô amando assim os feedbacks que vocês estão me dando, porque isso é muito bom. Isso alimenta cada vez mais, né, e me dá força para eu continuar fazendo esse trabalho que eu acredito, que eu acho incrível e que eu gosto muito. Então, muito obrigada pelos feedbacks de vocês e também pelo feedback da galera que está assistindo a gravação e também tem falado comigo. Eu tô assim com o coração quentinho. Muito obrigada mesmo. E a gente construiu aqui em off também, a gente fez uma estrutura semanal e diária, né, para colocar em prática. Então, a Bruna botou aqui. Ai, que bom que eu consegui vir todos os dias. É bom, foi bom mesmo, né, Bruna? Foi sensacional. Foi sens... Ai, que legal, que legal. Não esperava, mas foi. Que bom, que bom. No início é assim mesmo, né? Então é um, é uma oportunidade para todo mundo. Mas que bom que você pôde estar aqui, que bom que você está aqui e tantas outras pessoas também, né? Essas PCs incríveis, esses PCs, né? Porque tem homens aqui também. Então, sejam muito bem-vindos nesse espaço de potência. Mas simbora para o nosso encontro de hoje, porque hoje a gente vai trabalhar. Deixa eu beber uma água. Porque hoje a gente vai trabalhar, a gente vai construir esse planejamento de 60 dias para psicólogos e psicólogas
colocarem em prática e terem resultado. São estratégias para psis, para psicólogos, psicólogas, né, terapeutas, estudantes de psicologia, expandirem as suas práticas em até 2 meses. Em até 2 meses você já vai ter resultado. Então, essa aula tá incrível. Teve muita coisa que a gente fez aqui em off que foi muito bom, né? Abriu assim a caixinha, né? Explodiu cabeças aqui, mas deu para ver que funciona e que é simples, né? Não, a gente não está inventando a roda. Então, uma agenda cheia, ela não é fruto do acaso, né? Tem gente que acha que vai acontecer um milagre para sua agenda bombar. É claro que existe um milagre por trás também, porque, né, Deus ele opera milagres. Porém, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o seu movimento. Então, a sua agenda ela não vai encher apenas como um fruto do acaso. Não existe isso. O que existe é um planejamento cuidadoso e estratégico para você alcançar esse resultado. E aí sim, você vive o milagre. Fez sentido? Então, nesta aula, nós vamos explorar como que as psicólogas e os psicólogos podem construir uma agenda cheia em um período de 60 dias, em até 60 dias, em até 2 meses. Então, eu vou discutir, né? Nós vamos discutir aqui técnicas de planejamento, de organização, de marketing pessoal e de fidelização de clientes. Eu não preparei slides para poder mostrar para vocês porque essa aula eu preciso que você fique muito aqui conectado comigo, porque vai ter muita coisa que você vai precisar escrever, porque isso vai te ajudar no processo de resultado lá na frente para você viver o seu milagre. Então, o objetivo desse nosso encontro, né, o objetivo da minha aula com você hoje é que você possa compreender a importância do planejamento estratégico para você construir a sua agenda cheia e viver disso. Outro objetivo meu que eu quero que vocês vivam isso. Vocês vão desenvolver habilidades de organização e gestão do tempo. Isso é fundamental, porque isso vai fazer você otimizar o atendimento. E você precisa também cuidar de você, cuidar da sua saúde, né? Hoje, essa semana, eu precisei mudar o meu horário, né, de academia, de musculação. Essa semana que eu digo, já tem alguns dias, eu precisei readaptar, reorganizar aí os meus horários. E, gente, eu tô amando e agora vai ser o horário que eu vou malhar pra vida. Eu tô super me identifiquei, eu funciono mais à noite, então para mim foi sensacional. Por que também? Porque me tira dessa questão de apenas querer ficar focada no trabalho. Então eu tenho o meu horário que eu tenho limite para parar de trabalhar e eu tenho os meus momentos inegociáveis e eu cuido de mim e da minha saúde. Então, quando você desenvolve habilidades de organização e de gestão do tempo, você consegue começar a construir uma qualidade de vida melhor, porque você otimiza. Outra coisa que é um objetivo meu com você, você vai explorar estratégias de marketing pessoal para atrair, para captar e atrair novos clientes, novos pacientes. E você também vai aprender técnicas de fidelização de clientes e pacientes para você manter uma agenda consistente. É isso que você quer? Você vai receber. Você só precisa iniciar esse movimento. Não é verdade? Tá fazendo sentido para vocês esses objetivos? É isso que vocês desejam? É isso que vocês querem construir na psicologia e com a psicologia para viver de consultório, para viver da clínica de vocês, da psicologia? Perfeito, perfeito. Isso aí. Então, simbora, simbora, que a gente está só começando. Então, a primeira parte que a gente vai iniciar aqui nessa nossa aula é um planejamento estratégico.
Então, qual é a importância do planejamento estratégico? Você precisa definir metas, você tem que estabelecer metas claras e realistas para os próximos 60 dias. Lembra o que a gente fez aqui em off? Isso, é exatamente essa construção. É exatamente essa construção. Quando você desenha, perfeito, Bruna. Colocar no papel faz você visualizar. É exatamente isso. É claro, a gente vive no mundo digital, tem várias ferramentas que eu apresentei para vocês, né? Como o Notion, o Trello. Porém, eu gosto muito de escrever, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho o meu caderninho aqui, olha, que eu gosto muito, eu sempre escrevo. Eu acho que ajuda, me ajuda no processo de ampliação de consciência, de visualização, e depois eu jogo isso para o digital. Ah, é um retrabalho? É um retrabalho, mas assim, eu gosto, porque eu sinto mais. Para mim funciona, né? Eu sou do papel, eu sou antiga. Outra coisa que a gente precisa desenvolver nisso, nessa etapa do planejamento, é identificação do público-alvo. Por isso que desde o nosso primeiro encontro aqui na maratona, eu venho batendo na tecla com vocês de que precisa saber para quem você está falando. Então, compreender quem são os seus clientes, os seus pacientes ideais, é como você irá alcançá-los. É extremamente importante você compreender quem são seus clientes ideais e como alcançá-los. Isso é fundamental. Se você não tem isso, você está brincando de ser profissional no Instagram, no digital. Sei que é duro, eu sei que é cruel, mas você precisa saber com quem você fala, qual dor você resolve, qual problema você resolve, qual é a transformação que estar com você, que trabalhar com você, o seu cliente vai viver, vai vivenciá-lo. E outra etapa importante dentro do planejamento é a análise de mercado. Então, você precisa estudar a concorrência e as tendências do mercado na psicologia, de psicologia. Você precisa saber, né, se a abordagem que você atua, você precisa estudar sobre ela, você precisa saber quanto que a galera está cobrando. Lembra da aula de ontem? A questão da precificação, como que você constrói isso? Foi ontem ou foi sábado? Nem lembro. Foi aula 5 ou aula 6, né? E é extremamente importante você ter isso em mente. Você precisa saber que você vai ter que analisar o mercado. E vai ter que analisar o mercado sempre. Não é uma coisa que você vai fazer uma única vez na vida, ok? E depois, dentro dessa construção do nosso planejamento estratégico, a gente vai para uma outra etapa, né? A gente agora falou da importância do planejamento, o porquê que ele é importante e as definições, né? O que compõe essa importância, que é a definição de metas, identificação do público-alvo e análise de mercado. Agora, a gente vai para uma outra etapa, que são as ferramentas de planejamento, porque você precisa disso. Então, você vai ter que ter um calendário e agendas, né? Você precisa ter isso estruturado. Por quê? O uso dessas ferramentas, principalmente no digital, né? Eu falei que eu gosto muito do meu caderno, mas depois eu lanço aqui nas plataformas. Então, o uso de ferramentas digitais, como o Google Calendar, né? Que você pode utilizar o próprio calendário do Google para você conseguir se organizar, e a agenda também, você consegue ter uma noção do seu tempo. Você consegue observar se você está emendando uma sessão atrás da outra. Você consegue observar os outros produtos e os outros serviços que você pode oferecer. Tá fazendo sentido? E outra ferramenta importante para você desenvolver esse planejamento são a construção de mapas mentais, que é um dos bônus que vocês vão receber hoje, que foi aquilo que eu mostrei para vocês em off aqui, que até algumas pessoas me perguntaram: ah, eu posso ter isso? Eu falei: calma, calma. Esse é um dos bônus que quem está aqui ao vivo vai receber, porque o mapa mental faz você visualizar, ajuda demais. Por quê?
Para a visualização dos seus objetivos e das suas estratégias, o mapa mental ele é fundamental, até para você saber onde você está e onde você quer chegar. Quais são os produtos e serviços que você tem, como que você vai construir a sua esteira de produtos e serviços. Então, gente, esse é um bônus que vocês vão receber. Vocês vão receber aqui. E gostaram desse bônus? Do que a gente trabalhou em off? Beleza. Então vamos para a segunda parte. A segunda parte é a organização e a gestão do tempo. Isso é importante. Não pense você que você apenas chega para atender no consultório e pronto, né? Ai, pronto, peguei a chave, tá atendendo. Não é só isso. Né? Então vamos para a segunda parte, organização e gestão do tempo. Existem duas etapas nela que são cruciais para o seu crescimento, que são técnicas de organização e a própria gestão de tempo. Então, as técnicas de organização eu dividi elas em três aqui. Você precisa separar o que é prioridade. Você pode utilizar um método que é super recomendado para isso, né? Um deles, uma das técnicas é o método Pomodoro. E outra, você pode utilizar blocos de tempo. Mas nas prioridades, você pode utilizar essa técnica de prioridades para identificar as tarefas mais importantes e urgentes que você precisa fazer. Então, para você alcançar, né, ter a sua agenda do jeito que você idealiza em até 60 dias, quais são os movimentos que você precisa ter no on e no off? Lembra que eu mostrei para vocês aqui o que você vai fazer no momento do online e o que você faz no momento do offline? Lembra que eu mostrei essa diferença? E lembra que eu falei várias vezes que o seu trabalho acontece muito mais no offline do que no online? Então é isso. Essa técnica de prioridades, ela vai trazer clareza para você. Você pode utilizar a técnica também do modo Pomodoro, que é uma técnica de gerenciamento de tempo para aumentar a sua produtividade. Então, você faz um pouco, descansa, depois você volta e faz de novo. É muito comum, inclusive, alguns estudantes de concursos, né, alguns concurseiros, utilizarem essa técnica para conseguir trabalhar a concentração, memorização, para conseguir ter um tempo melhor, uma qualidade melhor no aprendizado. Uma outra técnica são os blocos de tempo, né? Você dedica blocos específicos do dia para diferentes atividades. Então, você na parte da manhã vai fazer tal coisa, na parte da tarde vai fazer X coisa e à noite Y coisa. Então, quando você divide isso, que é importante, porque você vai ter a sua construção de conteúdo, lembra? Você vai ter lá a sua linha editorial. Na sua construção de conteúdo, você precisa definir quando você vai gravar, quando você vai fazer conteúdos para anúncio, quando você vai fazer conteúdos de forma educativa, quando que você vai fazer conteúdos mostrando posicionamento. Então, isso aqui é fundamental. Observe, não é só atender. E não é só postar por postar. Tá fazendo sentido? Não é só ir para o consultório, tirar uma foto no consultório e postar no feed ou postar nos stories. Tá fazendo sentido, gente? Perfeito. E outra ferramenta, né, que você pode estar utilizando aqui, dentro que compõe a questão nessa parte de organização e gestão do tempo, é a própria parte aqui da gestão do tempo, onde você vai criar a sua rotina diária e você vai evitar procrastinação. Essas duas partes, duas etapas precisam ter um olhar diário. Então, a rotina diária, você vai estabelecer uma rotina que maximize o tempo disponível. Não tenta fazer uma outra coisa, sabe? Não tenta inventar a roda, não tenta fazer o que querer incluir mais tempo no seu tempo, porque você precisa descansar também, ok? Então, foque nisso.
rotinas diárias. Estabeleça uma rotina e maximize o seu tempo disponível. Não retire tempos que são prioritários na sua vida, tempos que são inegociáveis, que é o tempo de você estar com a sua família, o tempo de você estar com seus filhos, o tempo de você estar com Deus. Não negocie isso. Existem tempos, existem momentos nas nossas vidas que são inegociáveis. Então, nisso, não mexe. Não mexa, não olhe. Isso é prioridade para você. E aí você vai evitar procrastinação com técnicas para manter o foco e evitar distrações. Então, no momento em que você está lá, né? Você utilizou, sei lá, a técnica de blocos do tempo lá para você. Você dividiu o dia em partes que você vai atender, gravar, vai subir conteúdo, enfim. Você dividiu isso. Quando você estiver fazendo cada tarefa, foque nisso que você estiver fazendo. Não se distraia e não deixe, não, eu tô com um tempinho a mais aqui, depois eu faço isso. Não procrastine. A procrastinação ela traz uma informação importantíssima que inclusive vale a pena trabalhar no processo terapêutico, ok? Eu era muito procrastinadora, vocês não têm ideia de como e do quanto eu era procrastinadora. Outra coisa que você vai fazer também, onde a gente já está indo para a nossa terceira parte, que é o marketing pessoal. Você vai construir a sua marca pessoal. Então, no marketing pessoal existe a etapa da construção da marca pessoal e da estratégia de divulgação. Na construção da marca pessoal, você vai precisar dividir em duas partes, em duas etapas: identidade visual e presença online. Na identidade visual, você vai desenvolver uma identidade visual consistente para a sua prática. Por isso que você precisa saber sobre o que você faz, quem é você, entende? E na presença online, você vai começar a olhar a importância de um website profissional, de ter um perfil mais consciente nas redes sociais. Isso tem que estar caminhando junto, ok? Sara, eu preciso ter logo um site de cara? Não, você vai fazer o que é possível para você fazer. Comece pequenininho, não tem problema. Comece pequeno. Deixa eu ler a Bruna aqui. Perfeito, Bruna. Ela colocou aqui que antigamente ela pensava, antes de iniciar a maratona, ela acreditava que ela tinha que primeiro ter tudo pronto, tudo desenhado, para depois começar, né? E aqui ela descobriu que não, que é apenas fazer. Perfeito, perfeito. É apenas fazer, né? Só consegue quem faz. Então, porque se a gente ficar com esse pensamento de, não, eu primeiro preciso ter dinheiro para começar, você nunca vai começar. Se você ficar, não, eu preciso primeiro comprar roupas legais para eu poder fazer um vídeo, você também não vai começar. Então comece com o que você tem. Sara, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida e tudo mais. Eu já falei para vocês aqui que eu sou tímida, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não sou de chego nos lugares e ai, tá. Não sou assim, não sou. Só que quando você entende, teve uma aula que eu falei muito sobre isso com vocês, que você tá ali, que você tá mostrando o seu trabalho, aquilo é uma extensão do seu trabalho, você tem uma virada de chave diferente. Então, entenda isso, viva isso, se permita a entender que é o seu trabalho, ok? E a outra é a estratégia de divulgação. Você vai precisar, dentro da estratégia de divulgação, desenvolver conteúdos de valor e também parcerias. É extremamente importante você desenvolver. Dentro do conteúdo de valor, você precisa ter uma produção de conteúdo relevante para atrair os pacientes e os seus clientes ideais, certos. E as parcerias é onde você vai colaborar, né, com outros profissionais e instituições e eles também vão fazer isso com você. Então você troca um network interessante. A quarta parte, né, a quarta e última parte
dessa etapa, né, dessa construção, é a fidelização de clientes, de pacientes. Existem duas etapas nela que são fundamentais, que é a parte de atendimento ao cliente e a parte de programas de fidelização. Na parte do atendimento ao cliente, eu dividi em dois momentos que eu acho que são importantes a gente ter em mente e desenvolver, que é a questão empática, né, da empatia na comunicação, né, você desenvolver empatia e uma comunicação faz com que você seja clara e você consegue desenvolver habilidades de escuta ativa e empática. Então, isso está aí dentro de uma das técnicas de fidelização que você pode utilizar. Outra coisa importante que faz parte disso também, você tem que ter isso sempre, é a questão dos feedbacks, que é solicitar e utilizar feedback dos seus clientes para melhorar os seus serviços. Nessa parte de solicitar, é importante você ter um cuidado com isso, que você não tem que ficar pedindo para a pessoa escrever ou falar sobre o que fez com você. Você não precisa pedir. Existem formas e técnicas de você ter esse feedback sem necessariamente você ficar pedindo. Por exemplo, a gente construiu aqui a maratona, ficamos juntos essa semana inteira, imersiva, trabalhando sobre o posicionamento, sobre a construção relevante de você conseguir obter resultados através da psicologia no digital e no presencial. E aí eu recebi várias mensagens de pessoas que assistiram às aulas, que estão aqui também no ao vivo, me deram retorno, me deram feedbacks assim incríveis. Então, eu não pedi, eu recebi. E isso funciona, isso flui de forma natural, totalmente natural. Outra parte importante de fidelização de clientes são os programas de fidelização. Então, você precisa ter sessões de acompanhamento, onde você vai oferecer sessões de acompanhamento para avaliar o progresso. Por exemplo, você está com um produto lá que você está fazendo uma consultoria, né? Você está prestando uma consultoria para uma empresa. E aí, nessa consultoria, você cria uma sessão para você falar de como é quase que um diagnóstico, né? De como você chegou, o que você identificou, o diagnóstico você entrega depois. Mas você faz um relatório, você tem um momento para falar isso com esse teu cliente. Você pode fazer isso na sessão terapêutica? Sim, você também pode. Você pode, dentro do seu momento do processo terapêutico, você sinaliza para o seu paciente que, caramba, olha que avanço você teve. Lembra quando você chegou? Era isso e isso que era uma dificuldade para você e você conseguiu romper com isso. Isso mostra que você está atenta ao processo do seu cliente, do seu paciente. E outra coisa são os descontos e promoções. Eu falei que quem estivesse no meu grupo VIP, né, quem acompanhasse a semana aqui da Maratona Piscina em Ação, teria desconto na abertura do carrinho da mentoria Piscina em Ação. Então, isso é dos programas de fidelização que eu ofereci exatamente apenas para quem está nesses dois lugares. Então, é oferecer incentivos para os seus clientes e os seus pacientes que são fiéis a você, que se comprometeram com você, que te acompanham. Tá fazendo sentido? Então, é extremamente importante você entender que com planejamento, organização e estratégias eficazes de marketing e fidelização, é possível construir uma agenda cheia em até 60 dias. A chave para o sucesso é a consistência e o comprometimento com o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, quando você faz isso, quando você se permite, você consegue avançar, você consegue ter resultado.
E eu trabalhei aqui com vocês, né, em off, a gente fez 2 atividades práticas aqui, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês que vão assistir a gravação, e depois vocês podem estar falando comigo também, me mandando uma mensagem, mas eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês também o que a gente construiu aqui em off. São 2 atividades práticas onde você vai estar desenvolvendo aí a criação de um plano de ação, né, de 60 dias, e você também vai desenvolver um realizar um desenvolvimento de conteúdo online. Então, na parte, né, a primeira atividade de criação de um plano de 60 dias, é importante você criar um plano detalhado para os seus próximos 2 meses. Né? Escreva um plano detalhado para esses próximos 2 meses do seu consultório, da sua clínica, dos seus produtos e serviços, das metas que você deseja alcançar. A segunda atividade que eu vou compartilhar aqui com vocês, né, que é o desenvolvimento de conteúdo online, é importante você ter uma produção de conteúdos, né, ou de artigos, enfim, para você colocar nos posts, para as suas redes sociais. Mas essa criação de conteúdo, ela precisa refletir a sua marca pessoal. Lembra lá do storytelling, da aula 4. Lembre-se disso, volte nessas aulas para você fazer essa atividade, que vai te ajudar muito. Muito, muito, muito. Bom, a gente teve um momento aqui de hot seat no off e foi muito produtivo, eu gostei muito, porque a gente abriu para fazer, fizemos algumas sessões aqui de perguntas e respostas, a gente teve um momento de hot seat e foi muito produtivo, né? E é importante, né, sempre deixar claro que quando você se movimenta, quando você começa a fazer, você não consegue parar mais, porque você vê que funciona, que é gostoso. Então, é importante demais você se permitir a vivenciar a sua clínica, o seu consultório e a crescer no digital, ok, meus amores? Olha, um beijo para vocês e até a próxima maratona que tiver aí de Psi em Ação, porque em breve terá a semana de formação em depressão na clínica e em suicidologia comigo também, mas isso é um pouquinho mais à frente. Mas permitam-se, permitam-se. E hoje eu abro o carrinho vai ficar aberto hoje, será aberto hoje. E até eu vou falar isso aqui em off, depois eu compartilho, depois que eu lembrei, né, que tá ainda gravando. Bom, um beijo para vocês aqui, a gente se encontra depois, mas deixa eu ficar aqui com eles e até a próxima maratona, gente, ó. Beijo para vocês e comprem, estejam na mentoria VIP Psi Destemida. Depois eu compartilho o link lá no grupo VIP do WhatsApp. Para quem está lá, vai ter desconto incrível e também, né, quem está aqui e já garantiu, já fez o seu pré-cadastro, também tem desconto incrível, incrível, incrível. Então, um beijo para você que vai assistir essa gravação e até a próxima maratona. Beijo!